de tipo poucas páginas, mas que quebrou a cabeça e quebrou a mente dos físicos na época. Porque a gente já tinha o trabalho do Einstein, do fotoelétrico, do efeito fotoelétrico, onde então mostrou que luz, e se você tem uma questão de dualidade onda-partícula com relação à luz. Então, a luz ela pode se comportar como onda, como ela pode se comportar como partícula. Perfeito. E aí, eis que vem o de Broglie e diz: e será que se eu tomar, por exemplo, um feixe de elétrons, tá? Elétrons são partículas fundamentais, tá, pessoal? São partículas, enfim, são partículas fundamentais que são responsáveis, inclusive, pela eletricidade que chega na tua casa aí. E se eu tiver um feixe de elétrons, e eles já conseguiam produzir aquilo, será que este feixe de elétrons, que é composto por partículas, elétron é partícula, até então era tido, o elétron é uma partícula, os caras já tinham noção até da massa do elétron. O J.J. Thomson foi quem descobriu, se eu não me engano, o elétron, e enfim, era uma coisa muito, muito consolidada. O elétron é uma partícula com massa e carga. Perfeito? Perfeito. Carga negativa ali, convencionou-se. Então, se eu tiver um feixe de partícula, será que este feixe, ele também, essas partículas, será que elas também não podem se comportar como onda? Assim como luz, que era tido como onda, ela se comporta como corpúsculo? Será que o contrário não é verdade? E aí ele cria a hipótese da onda de matéria, na tese de doutorado dele. Tá? E aí os caras, tipo, primeiro, não é possível, aquela descrença, não, todo mundo sabe que elétron é uma partícula e tudo mais e tal. E aí veio o filho do Thomson e ele consegue descobrir que, de fato, um feixe de elétrons pode se comportar como onda. Ele mostra que um feixe de elétrons pode ter ele quando passa por uma fenda, por enquanto uma fenda só, ele pode difratar. O que é difratar? Difratar é um comportamento ondulatório, tá? Então você tem aqui, você tem uma fenda, aí você pensa que você tem uma frente de onda chegando aqui, tem parede, uma fendazinha aqui. Aí você tem uma frente, um buraquinho. Você tem uma frente de onda chegando aqui, essa frente de onda chegou e esse buraquinho aqui, ele vai acabar funcionando como se fosse um emissor, né? E aí vai sair ondas aqui como se esse aí, ó. O que é isso? Você colocou difração aí? Efeito de difração? É, exatamente isso. Sim, perfeito. Pode soltar, isso aí mesmo. Aí, imagina que ali no meio ali é a fenda, entendeu? A fenda ela se comporta como uma fonte de emissão de ondas. Então, beleza. E ele conseguiu observar este efeito com elétron. Então você já, o pessoal já, caramba, que coisa. Então quer dizer, um feixe de elétrons que era elétron, uma partícula, e tá se comportando como onda. Que diabo que é isso? O que tá acontecendo com a física? Uma coisa que tá se comportando como onda. Então você entra nessa questão de fato, se afunda de vez nessa questão que é dualidade onda-partícula. Então você tem onda que pode se comportar como partícula e partícula que pode se comportar como onda. E isso realmente quebrou a cabeça de muita gente naquele período. E aí nós entramos para um próximo passo, que aí é que ferra de vez e aí é que destrói a cabeça de todo mundo, que é o tal experimento da dupla fenda. Coloca aí, Lene, para nós, ó. Esse negócio que eu já vi bastante isso daí. Não, isso aí é muito famoso, porque é daí que começa a nascer os coach quânticos. Os coach quânticos, os jovens místicos, pegam tudo daí. Eu acho que eu tenho uma teoria que tudo aconteceu por causa do lance de você falar que o observador altera o resultado da parada. Claro que é. Se o observador, nós podemos alterar, que significa que a gente tem uma importância, a gente tem um poder aí de alterar a matéria. Mas quem que falou isso? Você sabe quem falou isso? Foi o cara do filme baseado no livro Segredo. Porque até então não se falava isso. Ah, é? Foi não é que não se falava, mas esse cara, quando sai o filme, que ficou famoso pra caramba, quando ele fala isso, dali... O Amit Guzman? Não. O Amit Guzman, ele foi um dos caras que escreveu... Aqui já, inclusive. Ele teve aqui? Teve aqui, cara. Então,
ele é um cara que conseguiu dar uma estragada geral na Porque ele na vem coisa. com a parte de ciência e coloca uma parte espiritual e mistura tudo. Mistura Física da tudo. alma, né? O livro Assim, dele. vamos lá, eu não quero colocar assim a coisa no Basicamente, no ele âmbito fala de... que a gente consegue alterar a probabilidade das coisas. Né? Consegue alterar a realidade. A gente já vai chegar nisso aí, e eu vou ser bastante enfático, sem querer ofender ninguém, nada disso. Pode ofender, sim. Eu ofendo. Então, eu falo e você ofende. Eu ofendo. Beleza, Não, eu falo. porque, E eu falo, cara, que isso, Sérgio? Aí, esse filme, esse livro e tudo mais, tinha outro filme. Era esse. tem e o outro- segredo e um que saiu antes. que é que eu tô querendo achar aqui, cara. Que- O pessoal sabe. Fala aí, galera, do chat vai falar o nome. Também tem o livro do Francis Capra, tem Que o... somos nós, alguma coisa assim. Quem somos nós? Quem somos Quem somos nós? nós? Na verdade, o Quem Somos Nós é que é o culpado. É, começou com esse. porque que é o o- cara jogando basquete, Não, lembra? mas por quê? Porque o Quem Somos Nós, ele traz um ar de documentário. Verdade. Só que ele não é um documentário, cara. Isso é que é o problema, entendeu? Ele é viagem pura. É. Ele é viagem pura. E quando o cara fala essa coisa do tal do observador é que ferra tudo, cara. É. Entendeu? E aí como que você vai discutir? Discute com qualquer pessoa, o cara vai falar, mas ó, o físico blá 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 falou lá no Quem Somos Nós isso. Aí você vai falar, sim, falou, cara. Igual eu, que não sou astrônomo, falei que a estrela de nêutrons é assim, é assado. Vale nada o que o cara falou, cara. Entendeu? Ó, Então, isso daí. temos vamos lá. aí, ó. Temos aí. Então Não, temos essa é a uma... imagem que eu tinha na cabeça da dupla fenda. Vê se você acha outra também. Tem uma outra melhor, Lene. Mas vamos em cima dessa daí. Então vamos lá, você tem uma luz incidente e você tem duas fendas, certo? Então essa luz vai passar, uma onda, ela vai passar por essas duas fendas. Como eu falei, essas duas fendas, elas passam a funcionar como se fossem fontes, as fontes Novas de luz, fontes. novas fontes. E aí você vai criar um padrão de Só que aí tem interferência para não ter Mas passo. aí vamos lá. Impedindo de passar Ela, luz, viu? ela funciona como se ela fosse uma nova fonte de ondas. É, fonte de onda. Porque o lance do experimento da dupla fenda é o seguinte: você jogou a luz aqui. Certo. Se for só partícula, quando ela passar Claro, pelas duas sim. fendas, o que acontece? Tem que fazer